Boa noite, irmãos, graça e paz. Que bom que estamos aqui e só você e Deus sabem como você está. Às vezes, nem quem está próximo de nós é capaz de conhecer os dilemas da nossa alma, mas Deus conhece. E mesmo quando o nosso coração está demasiadamente angustiado, atribulado, mesmo quando estamos ansiosos, ou quando há uma tempestade dentro de nós, mediante a palavra de Deus, tudo pode se acalmar, as coisas podem se aquietar. E eu creio que nessa noite, pelo poder da palavra de Deus, o nosso coração vai poder se aquietar diante da presença dEle que está aqui. Que o seu coração nessa noite seja abençoado, fortalecido, renovado pela presença do Senhor. O pastor José Carlos havia me desafiado a fazer exposição em Apocalipse das cartas de Jesus Cristo às igrejas da Ásia. E eu fiz a exposição de 3 cartas, a carta à igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna e a igreja de Pérgamo. E parei por aí. Dei uma pausa por causa da semelhança da estrutura das cartas. A sensação que eu tinha é que eu estava pregando sempre a mesma mensagem. Fiquei pensando que a sensação de vocês era de estar ouvindo a mesma mensagem também. Tendo passado um tempo, eu quero retomar e quero fazer a exposição de mais uma das cartas. Por isso, abra comigo a sua Bíblia em Apocalipse, no capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2, a partir do versículo 18. Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo 18, carta à igreja de Tiatira. Diz assim o texto: Ao anjo da igreja em Tiatira escreva: Estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheço as suas obras, o seu amor e a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança, e sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, contra você tenho isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se dizia profetisa. Com seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações e retribui a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo: não porei outra carga sobre vocês, tão somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm até que eu venha. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará como um vaso de barro. Eu lhes darei a mesma autoridade que recebi de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Senhor, estamos diante de Ti, da Tua palavra, e pedimos que essa palavra que foi lida possa ser aplicada aos nossos corações segundo a Tua vontade. Fala conosco, Deus. Desejamos muito ouvir a Tua voz, compreender a Tua vontade. Entendemos que o desejo do Teu coração, ó Deus, é se revelar ao Teu povo e à Tua igreja. O desejo do Teu Filho Jesus, ao se corresponder com essas igrejas, é que elas fossem igrejas firmes, santas e que vivessem a Tua vontade. Por isso, a nós que estamos reunidos aqui neste culto nessa noite,
a primeira igreja batista de Brasília, nós queremos ter sensibilidade para ouvir a voz do Teu Espírito. Fala aos nossos corações, orienta-nos segundo os Teus propósitos. É o nosso pedido, no nome de Jesus. Amém. Esta é a mais extensa das cartas. E engraçado que a carta mais extensa foi escrita e endereçada à cidade com menor expressão ou menos importante. A cidade de Tiatira não era uma cidade tão importante como as outras que já aqui expusemos. Não era nenhum centro político ou religioso. Apesar de ser menos importante, ali estava uma igreja que estava sob o olhar de Cristo. E é interessante pensar que Cristo se importa com a sua igreja, com o seu povo. Independente do valor da cidade, a igreja que ele estava era preciosa para Cristo, por isso ele se corresponde com ela. A importância da cidade de Tiatira, como eu disse, não era nem religiosa e nem política, era importância comercial. Tiatira era uma cidade com um centro, um polo comercial. Nessa cidade, alguns ofícios eram destacados, tanto que nós temos referência de uma mulher, Lídia, que recebeu o apóstolo Paulo, Lucas e Silas, quando eles estavam visitando Filipos. Foi essa mulher quem recebeu Paulo em sua casa, em sua residência. E ela era exatamente de Tiatira, possivelmente uma representante comercial de Tiatira, servindo lá na Europa. O fato é que nessa cidade, alguns comércios ou associações eram proeminentes, porque para que as pessoas se estabelecessem ou desenvolvessem o seu ofício, era necessário que elas estivessem vinculadas a alguns grêmios ou associações, daqueles que trabalhavam com tecidos, com lã, com artesanato de barro, com bronze. Essas associações tinham como objetivo, esses grêmios tinham como propósito, a cooperação e a proteção mútua daqueles comerciantes, e era também uma oportunidade deles terem vínculos sociais, onde eram promovidos também, onde eram promovidos também eventos com propósito de interação, lazer e socialização. Até aí tudo bem. O desafio é que para um morador ou um comerciante de Tiatira se desenvolver e progredir e avançar nos seus negócios, era essencial que ele estivesse vinculado a um desses grêmios, a alguma dessas associações. Até porque, se ele não estivesse ligado e tentasse exercer o seu ofício, ele poderia, inclusive, ser expulso da cidade. O problema é que cada um desses grêmios tinha uma divindade própria, um Deus que era adorado. Nas reuniões dessas associações, eram oferecidos alimentos sacrificados a esses deuses pagãos. E ao final das reuniões, muita festa com promiscuidade, muita licenciosidade. Aí estava o desafio. O problema da igreja de Tiatira não era como a igreja de Pérgamo, que estava sendo perseguida. Não era como a igreja de Esmirna, cujos cristãos estavam sendo ameaçados de morte, às vezes lançados do alto do monte, queimados vivos. Não, este não era o problema de Tiatira. Eles não estavam sendo perseguidos. O problema de Tiatira era um problema interno. Porque o grande dilema deles era exatamente esse: se eles manteriam a consciência pura ou se eles entrariam no jogo da cidade para não perder dinheiro. O dilema era exatamente ser santo ou ser bem-sucedido. E é nesse contexto que Cristo se corresponde com essa igreja, com os cristãos que estavam nessa cidade, na cidade de Tiatira. Voltando ao texto, versículo 18 diz: ao anjo da igreja em Tiatira, escreva: estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente.
Nessas 7 cartas, as 7 igrejas da Ásia Menor, que são igrejas representativas de todas as igrejas daquela época, e é também uma mensagem que serve para todos nós, essa igreja que aqui está reunida, a igreja contemporânea de Cristo. Essas cartas seguem o mesmo padrão: a apresentação, Cristo se apresenta à igreja, depois ele tece os elogios, aquilo que ele reconhece que a igreja tem de bom, estabelece as suas repreensões quanto àquilo que precisa ser mudado. Depois Cristo ele faz promessas a essa igreja e àqueles que permanecessem fiéis. Aqui nessa parte que estamos, Cristo está se apresentando à igreja. E interessante que a apresentação que Cristo faz, os elementos que ele apresenta na carta, é sempre uma resposta, uma solução para o problema vivido pela igreja. E de fato Cristo é a solução. Ele continuará sempre sendo a solução e a resposta para as nossas igrejas, amém? Às vezes o pastor, o líder, que seja de um ministério, ou o líder da igreja, sempre fica pensando como ser criativo, como conseguir manter a fidelidade das pessoas e da membresia. Eu me lembro de uma igreja em Belo Horizonte que lançou um comercial numa emissora local, falando sobre os atrativos da igreja, e a propaganda era: venha, aqui você vai ter muito conforto. Os bancos são acolchoados, a igreja é climatizada, e você vai ter garantia de estacionamento quando você chegar, tem vaga para o seu carro. Isso é muito atrativo, claro, e não tem nenhum problema em ter tudo isso, e ter conforto na igreja, mas o que a igreja precisa para se manter viva é de Cristo. Cristo é o cabeça da igreja, e isso é inegociável. Cristo é a solução para uma igreja que está doente, Cristo é a solução para uma igreja apática, Cristo é uma solução para uma igreja enferma, Cristo é a resposta, e Jesus Cristo se apresenta aqui como a resposta para essa igreja. E essa apresentação pode nos parecer estranha, porque os elementos são exatamente estes. Cristo diz: essas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. No capítulo 1, quando João fala da revelação que ele teve de Cristo, e o Cristo que ele descreve pode parecer pavoroso para muita gente, porque os cabelos e a cabeça são brancos como a neve, os olhos como chama de fogo, os pés como bronze reluzente, da sua boca sai uma espada afiada de 2 gumes. Que figura é essa? Na verdade, essa ideia é exatamente um contraste com o Cristo sofredor, porque agora Jesus não se apresenta mais como o Cristo servo, que foi perseguido, que foi preso, que foi esbofeteado, não mais como o Cristo com o rosto cuspido, mas agora é o Cristo cheio de glória. Tal glória que quando João tem essa visão a respeito de Cristo, quando Cristo se revela a ele, João estava preso, mas ele tem uma revelação do Cristo ressurreto. Quando João tem essa revelação de Cristo, ele diz que isso foi algo tão maravilhoso que ele caiu aos pés de Jesus como se estivesse morto, tal era o seu temor. Diante da revelação de quem Jesus Cristo é, do seu poder e da sua glória, nós também deveríamos ter o nosso coração cheio de temor, por saber que o nosso Cristo é poderoso, que Ele está vivo, que Ele anda no meio da sua igreja, que Ele nos conhece, que Ele nos vê. Jesus Cristo se apresenta dessa forma exatamente por causa dos problemas existentes daquela igreja. Como lemos aqui, essa igreja estava passando por alguns problemas e eles estavam fazendo vistas grossas em relação a isso. Jesus está dizendo: eu estou vendo, os meus olhos são como chama de fogo. Essa é a ideia da onisciência de Deus. O Deus que é onisciente, que tem essa visão, esse olhar penetrante, que julga, os pés são como bronze reluzente, que demonstra a onipotência, o poder de Cristo, para fazer com que todos seus inimigos estejam debaixo dos seus pés. Cristo se apresenta como aquele que vê e aquele que estabelece o juízo. 2 coisas que estavam faltando naquela igreja: percepção sobre a vontade de Deus e disposição para se posicionar diante dessa vontade. Cristo diz: eu sou este que está vendo, conheço a realidade de vocês, os meus olhos são como chama de fogo. E não tem como fugirmos desse olhar penetrante de Cristo.
Pedro não conseguiu fugir. Os 4 evangelistas relatam o episódio de quando Pedro nega Jesus. Os 4 relatam, mas Lucas nos dá um elemento especial. Ele diz que naquele momento em que Pedro negou Jesus pela 3ª vez, antes do galo cantar, quando Pedro negou pela 3ª vez, o olhar de Pedro se cruzou com o olhar de Cristo. Pedro então lembrou-se do que Cristo tinha dito para ele, que ele iria traí-lo naquela noite, e Pedro saiu dali e chorou amargamente. Talvez se eu estivesse no lugar de Lucas, eu completaria a narrativa dizendo assim: e Jesus olhou para Pedro e balançou a cabeça e disse: viu, eu te avisei. Talvez a gente ainda iria interpretar esse olhar e essa afirmação de Cristo como uma bela de uma acusação, dizendo assim: Pedro, você não é nada, hein? Falou agora há pouco que ia fazer e acontecer, que estava disposto até morrer, agora faz esse papelão, Pedro. Mas não era essa a interpretação. Possivelmente não era esse o sentido do olhar de Cristo. Tanto que depois da ressurreição, o que Cristo faz é restaurar Pedro, a sua alegria, a sua convicção e o seu chamado. Eu acredito que o sentido verdadeiro daquele olhar penetrante de Jesus para Pedro, que fez com que Pedro saísse e chorasse amargamente, era algo como se dissesse assim: Pedro, eu te conheço mais que você. E Deus não se surpreende conosco, nem com os nossos erros. Não quer dizer que Ele não se entristeça quando erramos, mas Ele não se surpreende. Ele conhece os nossos limites, nós às vezes não conhecemos, nós às vezes estamos enganados a respeito de nós mesmos, e o que Cristo deseja fazer é nos tirar do auto-engano. Quando Cristo olha para nós, não é um olhar de acusação, não é um olhar simplesmente para nos constranger, mas é um olhar para nos alinhar com a vontade dEle. E o Cristo, que tem os olhos como chama de fogo, está aqui nessa noite. E Ele está olhando para nós, e você, aonde você está, não pode se esconder do olhar de Cristo. Ele te vê no meio da multidão, e Ele está olhando para você por meio da palavra dEle nessa noite, para dizer que Ele te conhece, conhece os seus limites, e Ele quer fazer em você a vontade dEle. Eu sou o Filho de Deus, Jesus afirma, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança, e sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. Essa segunda etapa começa os elogios. Jesus se apresenta e agora iniciam as apreciações. Cristo vê muita coisa boa acontecendo ali naquela igreja. Com todos? Não. Existiam 3 grupos ali naquela igreja. Existiam aqueles que eram fiéis a Jesus. Existiam aqueles que estavam sendo tolerantes ao pecado e aqueles que estavam vivendo no pecado. Os elogios de Cristo aqui estão direcionados a este pequeno grupo, aqueles que eram fiéis. Interessante pensar que apesar desse Deus que se apresenta como o que é justo, que julga, que submete os seus inimigos, Ele é bondoso, generoso e capaz de reconhecer as nossas qualidades, as qualidades da igreja. Tem gente que não sabe reconhecer. Eu trabalhei e tive um chefe que não sabia elogiar. E as pessoas diziam assim: não espere elogio dele. Só dele não reclamar, isso já significa muito, já é um grande elogio. Mas o nosso chefe, o chefe da igreja, sabe elogiar. E ele não fica elogiando a gente só para nos bajular, para fazer a gente se sentir bem. É porque é necessário que aqueles que estão sendo fiéis entendam que não estão sendo fiéis à toa. Até porque às vezes é um grupo tão pequeno e fazendo o que é diferente do que todo mundo está fazendo, e o sentimento é que estamos andando na contramão, e é necessário que Cristo diga: não, é para ser assim mesmo. Cristo está apontando para essa igreja, que Ele está vendo que é uma igreja fervorosa, comprometida, cheia de obras, uma igreja amorosa e cheia de fé, e Ele está dizendo: eu valorizo isso. Não fique esperando, talvez, um elogio formal da parte de Cristo, mas ao reconhecermos a sua vontade pela sua palavra, isso deve animar o nosso coração e entendermos:
nós estamos fazendo a coisa certa, é este o caminho. O propósito do elogio, eu entendo que é esse. De vez em quando lá em casa, minha esposa que é psicóloga, fica tentando fazer comigo algo que eu acho que é da psicologia, que é o tal do reforço positivo. Se eu me proponho, por exemplo, a cozinhar, e ela fala, amor, que comida gostosa, eu fico pensando, será que está boa mesmo ou é o tal do reforço positivo, para eu voltar a fazer? Cristo está dizendo para você assim, olha, eu sei que você está se esforçando, tem fé, e isso é bom, continue assim. O elogio também é um instrumento de cura. O elogio também é um instrumento de direcionamento de Deus para dizer como Ele espera que nós, a sua igreja, vivamos neste mundo. Me parece que a realidade dessa igreja é muito diferente da igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso, cujo amor tinha se esfriado, e Cristo diz a eles que eles deveriam voltar ao primeiro amor, voltar à prática das primeiras obras, aqui a situação é diferente. Jesus está dizendo que conhece o amor, era uma igreja amorosa, altruísta, conhecia a fé deles. Não a ideia apenas deles terem crenças nas doutrinas do cristianismo, mas eles estavam confiando a vida deles de fato ao Senhor. Jesus está dizendo, eu conheço também o serviço de vocês. Olha que igreja especial, uma igreja que tinha disposição para servir. A pastora Sheila, hoje pela manhã, na sua ministração, falou com muita propriedade sobre os crentes que às vezes veem Jesus como um garçom que com uma bandeja está sempre pronto para nos servir. E nós o tempo todo exigindo o que queremos. De fato somos servidos pela graça de Deus e Ele tem um grande banquete para nós. Mas ao sermos servidos por Ele, Ele coloca a bandeja nas nossas mãos e nos dá agora a missão de servir. O convite dele é para tomarmos a toalha e a bacia e lavarmos os pés uns dos outros. O Cristo que nos serve nos chama também para servir. E é bom pensar numa igreja assim, uma igreja que não se sente apenas como cliente, que vem para consumir os produtos da igreja, mas uma igreja que se sente parte do corpo de Cristo, entendendo a responsabilidade que tem no serviço a Deus e às pessoas. Aqui estava uma igreja que servia e Jesus reconhecia o serviço dessa igreja, o serviço que era feito dentro e fora, a perseverança dessa igreja, o fato deles caminharem, resistirem e permanecerem constantes. E Jesus diz também, sei que vocês estão fazendo mais agora do que no princípio. E isso também é algo muito interessante, porque indica a ideia de uma progressão contínua. E é necessário nós pensarmos na vida cristã como uma progressão, crescimento, avanço. Nós não podemos ficar estagnados, porque no geral, quando as pessoas estão estagnadas, ou a falta de progressão é acompanhada pela regressão. Eu fico encantado quando eu posso estar perto de gente que está caminhando com Cristo há muito tempo. Né, Léo? Há mais de 60 anos, talvez, de caminhada cristã. Só de caminhada cristã, de vida então deve ter brincadeira. Eu fiquei pensando aqui, quem que eu poderia dirigir essa brincadeira sem ofender? E penso que o Léo seria uma dessas pessoas. Mas é bom quando a gente está com alguém que está com Cristo há muito tempo, isso é inspirador. Quem já está caminhando com Cristo há 20, 30, 40, 50 anos, você pensa assim, eu quero chegar lá, eu quero permanecer também. Mas mais importante só do que estar numa igreja, ou com o nome no hall de membros de uma igreja, a ideia é estarmos em Cristo e progredindo em Cristo. O grande desafio, o que há de mais especial, é estarmos do Senhor sendo aperfeiçoados todos os dias, porque estamos sendo transformados de glória em glória, e seremos transformados até o último dia, quando nos encontraremos com Cristo e teremos alcançado a estatura então de varões perfeitos. Nós chegaremos lá nesse último dia. Por enquanto, estamos sendo trabalhados pelo Senhor. Você pode se identificar com essa igreja? Não estou falando apenas da possibilidade de identificação da igreja, da primeira igreja batista aqui em Brasília, com a igreja de Tiatira. Eu estou falando uma identificação mais pessoal. Porque às vezes nós temos sempre a capacidade de avaliar a instituição, a liderança, o grupo, o coletivo, mas trazendo para uma perspectiva pessoal, nós também seríamos dignos do mesmo elogio.
Cristo também poderia dizer que está vendo nosso amor, nossa fé, nosso serviço, perseverança, e que as nossas obras são agora maiores do que as do princípio. Estamos progredindo espiritualmente. Você é melhor hoje do que você era ontem? O seu caráter está sendo lapidado, moldado, transformado, ou as coisas estão simplesmente seguindo e os anos vão passando e você está na mesma, estagnado? É bom pensarmos para que sejamos também como essa igreja que agrade ao Senhor e Ele possa dizer a nosso respeito que está vendo as nossas obras e que essas obras o estão agradando. E aí agora vem uma parte que tem gente que não gosta muito, que era melhor ficar só no elogio. Ele falou: eu conheço as obras de vocês, versículo 28. No entanto, porém, mas, contra você tenho isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Antes de repreender ou reprovar a falsa profetisa, Jesus reprova a igreja. E a reprovação da igreja é exatamente por causa dessa omissão, porque a igreja estava aceitando os falsos ensinos. Jesus Cristo reprova essa igreja por falta de posicionamento. Nós precisamos ser mais comprometidos com a verdade, com a palavra. Zelosos como Paulo, quando escreveu aos cristãos da Galácia, ele disse: olha, muito me admira que vocês tão rapidamente tenham passado deste evangelho que eu preguei a vocês quando estive aí, para um outro evangelho. Paulo disse: e que outro evangelho era esse? Era um evangelho com mais um acréscimo. Um grupo lá estava dizendo para os novos crentes que não tinha como ser salvo simplesmente com a graça, eles tinham que continuar indo ao templo, tinham que continuar circuncidando, e Paulo falou: não, isso é absurdo. E se alguém vier e ensinar para vocês um outro evangelho, um evangelho diferente daquele que eu preguei, considerem isso como maldição. Paulo foi radical, sabe por quê, gente? Porque o evangelho não pode ter acréscimo nem decréscimo, é o evangelho puro. No contexto da Galácia, eles estavam acrescentando, colocando um peso que não era necessário. Aqui na igreja de Tiatira, estavam tirando responsabilidade, estavam subtraindo do evangelho o compromisso de uma mudança, compromisso de santidade, o compromisso de agora viver uma vida transformada. Era um evangelho muito light. Jesus estava repreendendo essa igreja pela falta de posicionamento, porque eles não estavam conseguindo desmascarar este falso ensino. Tanto aqui nessa carta, quanto na carta anterior, a carta de Pérgamo, ou a Pérgamo, Jesus usa duas figuras do Antigo Testamento para dizer dos problemas que estavam acontecendo naquela igreja, ou nessas igrejas. Na igreja de Pérgamo, Jesus fala sobre a doutrina, que eles estavam sendo tolerantes à doutrina de Balaão, e aqui falando que eles estavam sendo tolerantes a Jezabel. Duas figuras do Antigo Testamento, ambas falam de sedução. A ideia é que esses cristãos estavam sendo seduzidos pelo engano. Só que a situação de Tiatira é pior do que a situação de Pérgamo. Por quê? Porque Balaão era estrangeiro. Jezabel, ela se introduz como membro da nação de Israel, e exatamente por isso Jesus usa ela como exemplo para falar do que estava acontecendo na igreja de Tiatira, que era uma pessoa de dentro da igreja. Possivelmente, essa era uma mulher real, que estava realmente ali na igreja, influenciando a igreja, exercendo até alguma liderança. O que não é provável é que este seja o nome real dela, Jezabel. O nome Jezabel, ironicamente, significa pura, casta. E a atitude dessa mulher e o que ela incentivava na igreja era exatamente o contrário, a impureza. A Jezabel do Antigo Testamento foi quem introduziu em Israel os cultos pagãos a Baal. Foi ela que misturou religião com prostituição. Foi ela quem perseguiu os profetas de Deus. E foi ela quem incentivou todo tipo de paganismo. Jesus está dizendo então que tinha alguém no contexto da igreja. Por isso eu disse então que o problema da igreja de Tiatira não era um problema externo, não era uma perseguição, não eram as pessoas que estavam se levantando contra, mas era um problema interno, porque essa mulher estava exercendo influência na igreja, assim como Jezabel tinha exercido influência sobre Israel no Antigo Testamento.
Essa mulher subia no púlpito, exercia a docência, influenciava, e o ensino dela era muito perigoso, porque ela estava dizendo assim, que o prejuízo financeiro era pior do que o pecado. Lembra da história lá, das pessoas que para sobreviverem naquela cidade, e se desenvolverem, serem prósperas comercialmente, tinham que se associar, tinham que fazer parte dos grêmios, e isso implicava diretamente culto aos deuses pagãos. Ela estava dizendo, não tem nada de errado nisso. Na verdade, gente, ruim mesmo é não prosperar. O ensino dela era um ensino pernicioso, um ensino perigoso, porque ela dizia que não havia problema nenhum quanto aos pecados morais, os pecados carnais, que eles poderiam ser cometidos livremente. Ainda tinha uma coisa ainda muito complicada e absurda, porque o ensino dela afirmava que não era possível ninguém vencer o pecado sem antes experimentar profundamente do pecado. Por isso a ideia que é relatada aqui também dos conhecimentos profundos de Satanás, ou das coisas profundas de Satanás, porque no entendimento dela não haveria mérito algum em alguém vencer o pecado sem antes conhecer e experimentar dele, se lambuzar. Onde isso? Na igreja. Esse era o ensino de alguém que estava influenciando a igreja. Não precisa procurar aqui uma Jezabel aqui. Pelo que conhecemos da PIB, graças a Deus, não há alguém influenciando a igreja com esse tipo de ensino. Mas se engana o pastor que acredita que o seu rebanho é doutrinado apenas pelos pastores e líderes locais. Com o advento da internet, com essa ideia aí desses pastores famosos que estão na mídia, nós temos muitos líderes, muitos pastores, muitos mestres que estão nos ensinando, e o ensino de Jezabel parece vir ao encontro dos dilemas e angústias do ser humano que não quer sofrer, porque o ensino dela é atrativo. Ela está dizendo, olha, dá para estar com Cristo sem se comprometer muito e sem ter que renunciar a muita coisa, dá para viver com Cristo sem ter mudança de caráter, dá para viver com Cristo e ainda se atolar no pecado. Esse é o discurso. Para o ser humano, para o homem que hoje tolera pouco pecado, uma mensagem amaciada, cujo caminho não é tão estreito e a porta não é tão apertada, é atrativo. O ensino de Jezabel parece encontrar apoio nessa ideologia, nessa cosmovisão hedonista, onde as pessoas idolatram o prazer, as pessoas não têm disposição para o sofrimento. E, infelizmente, não é o caso aqui da PIB, mas talvez lá em Minas Gerais, de onde eu vim, tem igrejas cheias de pessoas, nem sempre interessadas no Cristo e no compromisso com Ele, mas cheias de motivações equivocadas, enchendo as igrejas na expectativa de aliviar algum tipo de sofrimento. Enchendo as igrejas para aliviar um sofrimento quanto uma enfermidade, um problema familiar ou qualquer coisa desse tipo, e eu tenho certeza que Cristo pode nos trazer muito alívio, Ele pode resolver pequenas questões e grandes questões nas nossas vidas, mas a nossa maior motivação tem que ser Cristo e a sua vontade, e a vontade dEle é uma vida comprometida, de aliança, que exige de nós renúncia, mudança, transformação, cujo caminho continua estreito. É estreito, é desafiador, mas é possível, porque Ele mesmo é o caminho, e Ele nos dá condições e possibilidade de trilharmos esse caminho e de vermos a sua vontade. Jesus Cristo disse a essa igreja, versículo 21, dê-lhe tempo para que se arrependesse. É o Cristo longânimo, que deu tempo para que Jezabel se arrependesse da imoralidade, ela não quis se arrepender, e ele falou, por isso vou fazê-la adoecer, e com ela também aqueles que estão seguindo seus ensinos, para ver se eles se arrependem. O que está acontecendo aqui então é que o leito do adultério, e entenda que o adultério, tanto o adultério espiritual, a prostituição espiritual, como também física, porque na verdade eles estavam se dobrando diante de outros deuses, e possivelmente também os seus matrimônios estavam sendo manchados, o casamento estava sendo destruído, e Cristo está dizendo assim, olha, eu vou transformar esse leito de adultério em um leito de enfermidade,
Você já deve ter ouvido muita gente falar algo do tipo assim: olha, cuidado, se você não vem pelo amor, você vem pela dor. Tem um pouco de dificuldade às vezes com a forma como isso é apresentado, que passa a ideia de um Deus manipulador e que às vezes, na compreensão de alguns, quer nos obrigar a fazer a sua vontade, mas não é assim. Deus não é essa pessoa. O seu caráter não é esse. Mas o fato que é verdade é que Deus pode usar o sofrimento para nos fazer cair na real. Jezabel estava dizendo assim: olha, fujam do sofrimento, não caiam no suicídio comercial, não percam dinheiro, façam todos os tipos de associações que vocês quiserem, o importante é se dar bem aqui. O Evangelho não exige isso de vocês, e aparentemente isso era uma vida fácil, sem sofrimento, mas que poderia gerar certamente um sofrimento eterno e futuro. O que Cristo está dizendo aqui é o seguinte: abra os olhos, o pequeno sofrimento que vocês passarem aqui, se servir para vocês entenderem o propósito maior da vida, que não é só se dar bem comercialmente, que não é só ter lucro, que não é só encontrar prosperidade, que não é só encontrar facilidades, mas que o que está em jogo é algo muito maior, já valeu a pena. Cristo estava dizendo que iria fazer isso. Por quê? Porque Ele é aquele que sonda mentes e corações e retribui a cada um segundo a sua vontade. Ele é aquele que tem os olhos como chama de fogo, que tem os pés como bronze reluzente, que conhece as obras da igreja e é capaz de reconhecer tudo que a igreja tem feito de bom: seu amor, sua fé, seu serviço, sua perseverança e as suas obras que agora são melhores do que as do início. Cristo é aquele que olha para a igreja e vê também a sua tolerância, às vezes a falta de posicionamento quanto à mentira, quanto ao falso ensino. E Ele diz: vocês precisam se posicionar quanto a isso. E agora Ele chega ao momento das promessas e Ele diz a eles, aos demais, especificamente então, a esses que estão em Tiatira, versículo 24, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo: não porei outra carga sobre vocês, tão somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm até que eu venha. E é esse o Evangelho, não é um jugo, não é um peso, não é um fardo. Jesus já tinha dito isso, que na verdade o ensino dele, a verdade dele era libertadora. O ensino de Jezabel parecia ser algo tão interessante e atrativo, porque prometia às pessoas uma liberdade, uma facilidade na vida, mas Jesus está falando: na verdade, a minha vontade é libertadora, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, eu não vou impor outra coisa para vocês, a não ser que perseverem até o fim, dentro daquilo que vocês já receberam. E a promessa de Cristo para esses que fossem fiéis, que se apegassem a Ele com firmeza até o fim, versículo 26 diz que aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações, ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará como um vaso de barro. Cristo está dizendo que aqueles que fossem fiéis, que permanecessem fiéis até o fim, participariam da sua glória. Isso parece fazer referência ao Salmo capítulo 2, quando diz assim: Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei, pede-me e te darei as nações como herança, e os confins da terra como tua propriedade. Tu a quebrarás com vara de ferro, e as despedaçarás como a um vaso de barro. Jesus está falando então que a promessa dele não diz respeito apenas às coisas dessa vida. Cristo não apresenta uma contraproposta dizendo assim: tudo bem, eu tenho para vocês uma garantia de que vocês vão conseguir desenvolver o ofício de vocês, vão prosperar e vão se dar bem aqui. Não é este o compromisso de Cristo. O compromisso de Cristo com a sua igreja tem a ver com as coisas do porvir. Ele está dizendo: se vocês permanecerem e forem fiéis até o fim, vocês reinarão comigo. O Cristo que está reunindo todas as coisas debaixo da sua autoridade, está dizendo que nós participaremos do seu governo.
Porque a autoridade daquelas associações, daqueles grêmios que existiam lá em Tiatira, é uma autoridade muito pequena diante da autoridade de Jesus Cristo, que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Paulo diz que ele se tornou homem, que ele serviu, que ele foi obediente até a morte de cruz, mas Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Não há autoridade que se compare à autoridade de Cristo. Nenhum poder político, nenhuma autoridade neste mundo é mais expressiva do que a autoridade do Senhor. Vale a pena nos deleitarmos nisso e nos apoiarmos nisso, e temos essa segurança de que as coisas aqui podem não ser como planejamos, as coisas aqui desse mundo podem não ser fáceis, nós podemos enfrentar muito sofrimento nessa vida, mas há uma garantia de que o Senhor do universo, o Cristo que venceu ali na cruz do Calvário, que ressuscitou, está vivo, voltará para reinar, e nós participaremos do reinado dele. Eu não estou dizendo que nós temos que adiar a plenitude da nossa vida só para o retorno, só para quando Jesus Cristo voltar. Não, nós podemos ter vida abundante hoje, em Cristo. Mas essa vida abundante inclui sofrimento também. Essa vida abundante inclui perdas. Essa vida abundante em Cristo hoje inclui, às vezes, a disposição, ou deve incluir a nossa disposição de fazer renúncias, sempre que necessário, para que a nossa comunhão com o Senhor esteja em prioridade, em primeiro lugar, mesmo que isso represente alguma perda financeira, de status, de posição, de reconhecimento humano, porque o que está em jogo é muito maior. Jesus Cristo falou: vocês vão participar comigo, vocês vão reinar, receberão da mesma autoridade que o Pai me deu, e não apenas isso, mas aqueles que fossem fiéis até o fim, participariam também da mesma glória de Cristo, porque seriam como Ele, a estrela da manhã, que iria brilhar, ou que irá brilhar. Esta é a promessa do Cristo que conhece a igreja e a chama para uma vida comprometida com a sua vontade. O Senhor está aqui olhando para nós, analisando a nossa vida, a nossa história, a nossa trajetória, e o que Ele tem a nos dizer é algo muito importante. O que o Cristo nos diz nessa noite, por meio da sua palavra, é que Ele não se surpreende com os nossos erros, porque Ele nos conhece. Podemos concluir que não existem igrejas perfeitas, porque essa igreja está entre aquelas que recebeu críticas e elogios. Mas mesmo Esmirna e Filadélfia, que foram as duas únicas igrejas que só receberam elogios, elas também não eram igrejas perfeitas. Não existe igreja perfeita. Isso deve te orientar no sentido de não gerar expectativa e não ficar por aí pulando de galho em galho procurando uma igreja perfeita. Essa igreja não existe. Existem igrejas mais puras e igrejas menos puras, isso é uma verdade, mais comprometidas e menos comprometidas. E o critério que nós temos que escolher também não é essa ideia de vou ficar na igreja que eu me sinto mais confortável. A igreja não é um parque de diversão, não é um playground, a igreja é a igreja. E a nossa escolha deve ser baseada: eu ficarei aonde a palavra de Deus está me encorajando e me confrontando. A igreja perfeita não existe. Cristo sabe dos limites da sua igreja, mas ele tem, esse Cristo que nos vê, tem grandes expectativas a respeito de nós. Ele sabe dos nossos limites, sabe onde estamos errando, mas a palavra dele hoje nos diz que Ele espera mais de nós. Espera que sejamos melhores, mais firmes, mais comprometidos. A expectativa do Cristo que nos conhece, que nos vê, é que sejamos aperfeiçoados dia a dia. Meu desejo nessa noite é que nós saiamos daqui convictos de que podemos ser melhores. Podemos ser mais fiéis. Podemos servir mais, amar mais. Podemos nos apegar mais ao Evangelho puro, o Evangelho da cruz, o Evangelho da renúncia, o Evangelho do amor, o Evangelho do serviço.
Nós podemos sair daqui nessa noite sabendo que o pastor Zé Carlos está lá em Rondônia, trabalhando e trabalhando muito. Ele não está aqui hoje para contabilizar o rebanho e nem está aqui vendo quem veio e quem não veio no culto. Mas Cristo, o Senhor da igreja, está. E Ele não está só aqui. Ele está conosco na nossa caminhada, com os olhos sobre nós. Os olhos que são onisciente, o olhar penetrante, que nos convida e nos chama para um compromisso, nos convida a uma aliança, nos convida a uma firmeza nele. O Senhor está com o olhar sobre você, te convidando para um nível mais profundo de compromisso, para ser uma igreja que está sendo preparada neste tempo, para o dia em que Ele voltará para reinar. O reinado dele já começou, Ele já inaugurou o reinado dele, e um dia Ele vai completar, quando Ele vier estabelecer o seu reino sobre todas as coisas, e nós faremos parte disso. Não existe nada que possa ser comparado ao valor disso. Todas as outras coisas, a Mastercard pode pagar. Isso é impagável. Só o sangue de Cristo. E é superior a tudo que nós podemos almejar. Saber que o Cristo nos comprou com o seu precioso e poderoso sangue. E Ele nos chama para ser ovelha do seu rebanho, sermos ovelha do seu pastoreio e permanecermos fiéis até o fim. Gostaria de orar com você, orarmos juntos, agradecendo ao Senhor por estar com os olhos dele sobre nós. Diante de tantas situações equivocadas que acontecem no meio evangélico, às vezes até mesmo escândalos que ouvimos, que nos envergonham, que faz com que alguns até pensem: aonde está Cristo? Ele continua no mesmo lugar, soberano, governando sobre todas as coisas, e continua Senhor da igreja. E Ele está aperfeiçoando, trabalhando, transformando o seu povo para o dia que nos encontraremos com Ele. Ele não perdeu o controle de nada, Ele não se esqueceu de nós, Ele está nos vendo. E você poderia agradecê-lo nessa noite, com seus olhos fechados, louvar o Senhor por essa maravilhosa verdade de estarmos sobre o olhar de Cristo. Estamos debaixo do olhar desse que reconhece, vê todas as coisas, e que tem propósitos tão elevados para nós e que nos chama para uma vida de comprometimento, de verdade, de santidade, de amor, de serviço, de perseverança. Senhor, nós te glorificamos nessa noite por essa verdade tão importante. Alguns dizem que tudo que move o ser humano é a busca por reconhecimento, pela autorrealização. A compreensão que alguns têm é que todos nós estamos buscando, naquilo que fazemos, sermos aprovados pelas pessoas. E claro que a opinião das pessoas tem algum peso, alguma importância, e vivemos numa sociedade, vivemos em grupo. Mas o que nós queremos declarar aqui nessa noite é que a opinião do Senhor a nosso respeito é mais importante do que tudo. No contexto que nós vivemos, tão marcado pela corrupção, parece ser inevitável às vezes ter que fazer algumas alianças para não ficarmos para trás, para não andarmos na contramão. Senhor, nós não queremos nos adaptar ao mundo, não queremos negar a nossa realidade de vivermos neste mundo, mas nós queremos viver aqui com os valores do Teu reino, comprometidos com a Tua verdade, aliançados em primeiro lugar com o Senhor. Nenhum grêmio, nenhuma associação, nenhuma entidade, nenhum cargo, nenhum título é mais importante do que o título que recebemos de Ti. Somos filhos Teus.
fomos comprados, ó Deus, pelo sangue de Jesus Cristo. Te pertencemos e queremos viver comprometidos com isso, à altura dessa verdade, sem negociarmos nada, vivendo a plenitude da tua vontade, entendendo, Jesus, que o Evangelho nos desafia à transformação, à mudança. A graça que nos alcançou nos chama à santidade, e nós queremos viver isso. Nós rejeitamos neste momento toda inverdade, toda mentira que tem chegado aos nossos ouvidos, independente de qual seja o veículo que tem sido usado para transmitir essas mentiras. São mentiras que nós não queremos vivê-las, e nós queremos, ó Pai, nos apoiar, queremos nos apegar à tua boa vontade, queremos cumprir o teu propósito neste mundo. Nos faz uma igreja fiel, amorosa, uma igreja serva, uma igreja persistente, uma igreja laborosa, e nós queremos permanecer assim até a tua volta, nos apegando ao Senhor e a mais nada, até o dia em que o Senhor voltará para reinarmos contigo. Enche o nosso coração com essa esperança, com essa alegria. Abençoa a tua igreja, o teu povo nessa noite. Dá-nos força e graça para permanecermos firmados na tua vontade. É a nossa oração, Senhor, em nome santo de Jesus.